Tartarugas Café apresenta. Escrito por Edgar Allan Poe. O Poço e o Pêndulo. Aqui, escrito em latim, está. Aqui, a turba ímpia de carrascos, insaciada, alimentou sua sede violenta de sangue inocente. Agora que nossa pátria está salva e o antro fúnebre foi demolido, reina a vida e a saúde, onde reinava a cruel morte. Esta é uma quadra composta para os portões de um mercado a ser levantado no sítio do Clube dos Jacobinos, em Paris. Eu estava exausto até a morte por aquela longa agonia. E quando eles, afinal, me desacorrentaram e me foi permitido sentar, senti que ia perdendo os sentidos. A terrível sentença de morte, foi o último enunciado distinto que me chegou aos ouvidos. Depois dele, o som das vozes inquisitoriais pareceu fundir-se num zumbido fantástico e indeterminado. Trazia minha alma a ideia de rotação, talvez por uma fantasiosa associação com a mó de uma roda de moinho. Isso durou apenas pouco tempo, pois logo em seguida nada mais ouvi. Contudo, durante algum tempo, eu via, mas com que terrível exagero, eu via os lábios dos juízes vestidos de preto. Pareciam-me brancos, mais brancos do que a folha de papel sobre a qual traço estas palavras, delgados até o grotesco. Delgados pela intensidade de sua expressão de firmeza, de imutável resolução, de severo desprezo pela dor humana. Eu percebia que os decretos do que para mim representava o destino estavam saindo daqueles lábios. Via-os estorcerem-se num movimento letal. Via-os articularem as sílabas do meu nome e estremecia por não ouvir nenhum som em seguida. Via também, durante alguns momentos de delirante horror, a ondulação leve e quase imperceptível dos planejamentos negros que revestiam as paredes da sala. E depois, meu olhar caiu sobre as 7 grandes velas em cima da mesa. A princípio, elas tomaram o aspecto da caridade e pareciam anjos brancos e esbeltos que me salvariam. Depois de súbito, sobreveio-me ao espírito uma náusea das mais mortais, e senti cada uma das fibras de meu corpo vibrar, como se eu tivesse tocado o fio de uma pilha galvânica, enquanto os vultos angélicos se transformavam em espectros insignificantes, com cabeça de chama, e eu via bem que deles não teria socorro. Então, insinuou-se em minha imaginação, como rica nota musical, a ideia do tranquilo repouso de que haveria de desfrutar na sepultura. Tal ideia chegou doce e furtivamente, e parece ter surgido muito tempo antes que pudesse ser completamente apreciada. Mas no momento mesmo em que meu espírito começava, enfim, a senti-la propriamente e a acarinhá-la, os vultos dos juízes desapareceram da minha frente, como por mágica. As altas tochas reduziram-se a nada, suas chamas se apagaram por completo. O negror das trevas sobreveio. Todas as sensações pareceram ter sido engolidas num louco e precipitado mergulho, como se a alma se afundasse no Hades. E o universo não era mais do que noite, silêncio e imobilidade. Eu tinha desmaiado. No entanto, não direi que havia perdido totalmente a consciência. Não tentarei definir nem descrever o que dela restou. Todavia, nem tudo estava ainda perdido. No sono mais profundo, não. No delírio, não. No desmaio, não. Na morte, não. Nem mesmo no túmulo tudo está perdido. De outra forma, não haveria imortalidade para o homem. Ao despertar do mais profundo dos sonhos, quebramos a teia delgada de algum sonho. Um segundo depois, porém, por mais fraca que tenha sido essa teia, não nos lembramos de ter sonhado. No retorno à vida, depois de um desmaio, há 2 fases. Em primeiro lugar,
o sentimento da existência mental ou espiritual. Em segundo, o da existência física. Parece provável que, se ao atingirmos a segunda fase, pudéssemos evocar as impressões da primeira, verificaríamos serem elas ricas em recordações do abismo transposto. E esse abismo, que é? Como distinguir, ao menos, suas sombras dos túmulos? Mas se, por um lado, as impressões daquilo que denominei a primeira fase não são reevocadas à vontade, por outro, não é certo que depois de longo intervalo, elas aparecem espontaneamente, enquanto nos maravilhamos, conjecturando de onde poderiam ter vindo. Aquele que nunca desmaiou jamais será capaz de descobrir palácios estranhos e rostos esquisitamente familiares em brasas ardentes. Jamais contemplará a flutuar no meio do espaço as tristes visões que a maioria não pode distinguir. Jamais meditará sobre o perfume de alguma flor desconhecida. Jamais sentirá seu cérebro perturbado pelo sentido de alguma cadência musical que até então não lhe detivera a atenção. Entre as frequentes e intensas tentativas de recordar, entre as lutas encarniçadas para recolher alguns vestígios daquele estado de aparente aniquilamento no qual minha alma havia mergulhado, momento houve em que eu sonhava ser bem-sucedido. Houve períodos breves, muito breves, quando conjurei remembranças de que a lucidez de uma época posterior assegura-me ter em conexão tão somente com aquele estado de aparente aniquilamento. Essas sombras de memória falam indistintamente de altas figuras que se erguiam e me arrastavam em silêncio. Para baixo, cada vez mais para baixo, até que uma odiosa vertigem me oprimiu a simples ideia daquela descida interminável. Falam-me também de um vago horror no coração por causa daquele mesmo sossego desnatural do coração. Depois, sobrevém uma sensação de súbita imobilidade em todas as coisas, como se aqueles que me transportavam, cortejo espectral, houvessem, em sua descida, ultrapassado os limites do ilimitado e se detido em razão do extremo cansaço da tarefa. Em seguida, evoco a monotonia e a humildade. E depois tudo é loucura, a loucura de uma memória que se agita entre coisas repelentes. Bem de súbito voltaram à minha alma o movimento e o som, o tumultuoso movimento do coração, e em meus ouvidos o som de suas batidas. Depois, uma pausa em que tudo desaparece. Depois, novamente o som, o movimento e o tato. Uma sensação formigante invadindo meu corpo. Depois, a simples consciência da existência, sem pensamentos, condição que durou muito tempo. Depois, bem de súbito, o pensamento e um terror arrepiante e um esforço ardente de compreender meu verdadeiro estado. Depois, um forte desejo de recair na insensibilidade. Depois, uma precipitada revivescência da alma e um esforço bem-sucedido de mover-me. E agora, a plena lembrança do processo, dos juízes, dos planejamentos negros, da sentença, da exaustão, do desmaio. Por fim, completo esquecimento de tudo quanto se surgiu, de tudo que um dia posterior e a extrema ardência de esforços me habilitaram a vagamente recordar. Até aqui, não tinha aberto os olhos. Sentia que estava deitado de costas, desamarrado. Estiquei a mão e ela caiu pesadamente sobre algo úmido e duro. Deixei que ela ali ficasse por alguns minutos, enquanto me esforçava por descobrir onde poderia estar e o que eu poderia ser. Ansiava por servir-me dos olhos, mas não ousava fazê-lo. Receava o primeiro olhar para os objetos que me cercavam. Não que eu temesse olhar para coisas horríveis, mas horrorizava-me o receio de que nada houvesse para ver. Por fim, com fero desespero no coração, abri rapidamente os olhos. Meus piores pensamentos, então, confirmaram-se.
O negror da noite eterna rodeava-me. Esforcei-me por respirar. A intensidade das trevas parecia oprimir-me e sufocar-me. A atmosfera estava intoleravelmente confinada. Conservei-me ainda tranquilamente deitado, fazendo esforços para exercitar minha razão. Recordei os processos inquisitoriais e tentei, a partir desse ponto, deduzir minha verdadeira condição. A sentença fora pronunciada. Parecia-me que um longuíssimo intervalo de tempo havia desde então decorrido. Contudo, nem por um momento supus que estivesse realmente morto. Tal suposição, malgrado o que lemos em romances, é de todo incompatível com a existência real. Mas onde estava eu e em que estado me encontrava? Sabia que os condenados à morte pereciam comumente em autos de fé, e um deles ocorrera bem na noite do dia do meu julgamento. Tinha eu sido reenviado para meu calabouço à espera do próximo sacrifício, que não seria realizado senão dali a muitos meses? Vi logo que não podia ser isso. As vítimas haviam sido requisitadas imediatamente. Além do mais, meu calabouço, assim como todas as celas de condenados em Toledo, tinha chão de pedra e não era inteiramente privado de luz. De súbito, uma terrível ideia lançou-me o sangue em torrentes ao coração. E por um breve período de tempo, mais uma vez recaí na insensibilidade. Voltando a mim, pus-me de pé de um salto, tremendo convulsivamente em todas as fibras. Estendi os braços de forma desordenada, acima e em torno de mim, em todas as direções. Não senti nada. No entanto, temia dar um passo, com receio de ser impedido de fazê-lo pelas paredes de um túmulo. Transpirava por todos os poros, e o suor se detinha em grossas bagas frias em minha fronte. A agonia da incerteza tornou-se, afinal, intolerável, e com cautela, movi-me para diante, com os braços estendidos, olhos saltando-me das órbitas, na esperança de apanhar algum débil raio de luz. Dei vários passos, mas tudo ainda era escuridão e vazio. Respirei mais livremente. Parecia evidente que minha sorte não era, pelo menos, a mais odiosa das mortes. E então, como continuasse ainda a caminhar cautelosamente para diante, vieram-me em tropel à memória 1000 vagos boatos a respeito dos horrores de Toledo. Narravam-se estranhas coisas dos calabouços. Eu sempre as considerara fábulas. Coisas, no entanto, estranhas e espantosas demais para serem repetidas, a não ser um sussurro. Estava eu destinado a morrer de fome naquele mundo subterrâneo das trevas? Ou que sorte talvez mesmo mais temível me esperava? Conhecia muito bem o caráter de meus juízes para duvidar de que o resultado seria a morte, e morte de insólita acritude. O modo e a hora eram tudo o que me ocupava ou me perturbava. Minhas mãos estendidas encontraram, afinal, um sólido obstáculo. Era uma parede, aparentemente de pedra, muito lisa, viscosa e fria. Fui acompanhando-a, caminhando com toda a cuidadosa desconfiança que certas narrativas antigas tinham me inspirado. Esse processo, porém, não me proporcionava meios de verificar as dimensões do calabouço, pois eu podia fazer-lhe o percurso e voltar ao ponto de onde partira sem dar por isso. Tão perfeitamente uniforme parecia a parede. Assim sendo, procurei a faca que havia estado em meu bolso quando me levaram à sala inquisitorial, mas ela não estava mais lá. Haviam trocado minhas roupas por uma camisola de sarja grosseira. Pensara em enfiar a lâmina em alguma pequena fenda na parede, de modo a identificar meu ponto de partida. A dificuldade, não obstante, era apenas vulgar.
embora na desordem de minha imaginação parecesse a princípio insuperável. Rasguei uma parte do debrum da roupa e coloquei o fragmento bem estendido em um ângulo reto com a parede. Tateando meu caminho em torno da prisão, não poderia deixar de encontrar aquele trapo ao complementar o circuito. Pelo menos assim pensava eu, mas não contara com a extensão do calabouço nem com a minha própria fraqueza. O chão estava úmido e escorregadio. Cambaleante, caminhei para a frente durante algum tempo, mas tropecei e caí. Minha excessiva fadiga induziu-me a permanecer deitado, e logo o sonho se apoderou de mim naquele estado. Ao despertar e estender um braço, achei a meu lado um pão e uma bilha d'água. Estava demasiado exausto para refletir sobre essa circunstância, mas comi e bebi com avidez. Logo depois, recomecei minha volta em torno da prisão e com muito trabalho cheguei enfim ao pedaço de sarja. Até o momento em que caíra, havia eu contado 52 passos e ao recomeçar minha caminhada, contara 48 mais, quando então cheguei ao trapo. Havia, pois, ao todo uns 100 passos. E admitindo 2 passos para cada metro, presumi que o calabouço tivesse uns 50 metros de circuito. Encontrara, porém, muitos ângulos na parede, e desse modo não me era possível formar a ideia de qual fosse a forma do sepulcro, pois sepulcro não podia deixar eu de supor que fosse. Não tinha grande interesse, nem certamente esperança, naquelas pesquisas, mas vaga curiosidade me impelia a continuá-las. Deixando a parede, resolvi atravessar a área do recinto. A princípio, procedi com extrema cautela, pois o chão, embora parecesse de material sólido, era traiçoeiro e lodoso. Afinal, porém, tomei coragem e não hesitei em caminhar com firmeza, tentando atravessar em linha reta tanto quanto possível. Havia avançado uns 10 passos dessa maneira, quando o resto do debrum rasgado de minha roupa se enroscou em minhas pernas. Pisei nele e caí violentamente de bruços. Na confusão que se seguiu à minha queda, não percebi uma circunstância um tanto surpreendente, que, contudo, poucos segundos depois, e enquanto jazia ainda prostrado, reteve minha atenção. Era a seguinte: meu queixo pousava sobre o chão da prisão, mas meus lábios e a parte superior de minha cabeça, embora aparentemente colocados em menor elevação que o queixo, nada tocavam. Ao mesmo tempo, minha testa parecia banhada de um vapor viscoso, e o cheiro característico de fungos podres subiu-me às narinas. Estendi o braço e estremeci ao descobrir que havia caído mesmo à beira de um poço circular, cuja fundura, sem dúvida, não tinha meios de avaliar no momento. Apalpando a parede logo abaixo da borda, consegui deslocar um pequeno fragmento e deixei-o cair dentro do abismo. Durante muitos segundos, prestei ouvidos às suas repercussões, ao bater de encontro aos lados da abertura durante a queda. Por fim, ouvi um lúgubre mergulho n'água, seguido de ruidosos ecos. No mesmo momento, ouviu-se um som semelhante ao de uma porta, tão depressa aberta, quão rapidamente fechada, acima de minha cabeça, enquanto um fraco e súbito clarão luzia em meio da escuridão e com a mesma rapidez desaparecia. Vi claramente o destino que me fora preparado e congratulei-me com o acidente oportuno que me salvara. Um passo a mais e o mundo não mais me veria. E a morte, por pouco evitada, era daquela mesma natureza que eu considerara fabulosa e absurda nas histórias a respeito da Inquisição. Para as vítimas de sua tirania, havia a escolha da morte por meio das mais cruéis agonias físicas, ou da morte mediante os mais odiosos horrores morais. Eu havia sido reservado para esta última. O longo sofrimento tinha relaxado meus nervos, a ponto de eu tremer ao som de minha própria voz e me tornar,
sob todos os aspectos, material apropriado para as espécies de tortura que me aguardavam. Com os membros todos trêmulos, tateei meu caminho de volta à parede, resolvido a ali perecer antes que arriscar-me aos terrores dos poços, que minha imaginação agora desdobrava em muitos, espalhados em todas as direções no calabouço. Em outro estado de espírito, poderia ter tido a coragem de dar fim imediato às minhas misérias, deixando-me cair dentro de um daqueles abismos. Mas naquele momento, era eu o mais completo dos covardes. Tampouco podia esquecer o que lera a respeito daqueles poços. Que a súbita extinção da vida não estava incluída nos horrendos planos dos inquisidores. A agitação do espírito conservou-me desperto por muitas e longas horas, mas afinal mergulhei de novo no sono. Ao despertar, encontrei a meu lado, como da outra vez, um pão e uma bilha d'água. Sede ardente me consumia e esvaziei a vasilha de um trago. A água deveria conter alguma droga, porque, tão logo terminara de bebê-la, senti-me irresistivelmente sonolento. Um sono profundo se apoderou de mim, sono semelhante ao da morte. Quanto tempo durou ele, não sei dizê-lo, mas quando, mais uma vez, descerrei os olhos, os objetos que me cercavam estavam visíveis. Graças a uma luz viva e sulfúrea, cuja origem não pude a princípio determinar, estava capacitado a ver a extensão e o aspecto da prisão. Havia me enganado, e muito, quanto ao seu tamanho. O circuito completo de suas paredes não excedia 25 metros. Por alguns minutos, esse fato originou em meu espírito um mundo de inútil perturbação. Inútil de fato, pois que coisas havia de menor importância nas terríveis circunstâncias que me cercavam que as simples dimensões de meu calabouço. Mas minha alma interessava-se com ardor por bagatelas, e ocupei-me em tentar explicar o erro que havia cometido em minhas medidas. A verdade, afinal, jorrou luminosa. Em minha primeira tentativa de exploração, havia eu contado 52 passos até o momento em que caí. Deveria achar-me, então, à distância de um passo ou dois do pedaço de sarja. Na verdade, havia quase completado o circuito do túmulo. Adormecia então e ao acordar, devo ter voltado sobre meus passos anteriores. Supondo assim que a volta da prisão era quase o dobro do que era na realidade. Minha confusão de espírito impediu-me de observar que começara minha volta com a parede à esquerda e a terminara com a parede à direita. Enganara-me também a respeito da forma do recinto. Ao tatear meu caminho, descobrira muitos ângulos e daí deduzi a ideia de grande irregularidade. Tão poderoso é o feito da escuridão absoluta sobre alguém que desperta do letargo ou do sono. Os ângulos eram apenas os de umas poucas e ligeiras depressões, ou nichos, a intervalos desiguais. Era quadrada a forma geral da prisão. O que eu tinha tomado por alvenaria parecia agora ser ferro ou qualquer outro metal, em enormes chapas, cujas suturas ou juntas ocasionavam aquelas depressões. Toda a superfície desse recinto metálico estava grosseiramente pintada com horríveis e repulsivos emblemas a que a superstição sepulcral dos monges tem dado origem. Figuras de demônios em atitudes ameaçadoras, com formas de esqueletos e outras imagens mais realisticamente apavorantes se espalhavam por todas as paredes, desfigurando-as. Observei que os contornos daquelas monstruosidades eram bem distintos, mas que as cores pareciam apagadas e borradas, como se por efeito da atmosfera úmida. Notei também que o chão era de pedra. No centro, escancarava-se o poço circular, de cujas fauces havia eu escapado, mas era o único que existia no calabouço.
Vi tudo isso indistintamente e com bastante esforço, pois minha situação tinha sofrido grande alteração durante o sono. Encontrava-me agora deitado de costas e bem esticado, numa espécie de armação de madeira de pouca altura. Estava firmemente amarrado a ela por uma comprida correia, semelhante a um louro. Enrolava-se em várias voltas em torno de meus membros e de meu corpo, deixando em liberdade apenas a minha cabeça e o braço esquerdo, permitindo-me somente a força de muito empenho suprir-me da comida contida em um prato de barro que jazia a meu lado no chão. Vi para meu horror que a bilha d'água tinha sido retirada. Digo para meu horror porque intolerável sede me consumia. Essa sede parecia ser intenção de meus perseguidores exacerbá-la, pois a comida do prato era carne fortemente temperada. Olhando para cima, examinei o teto de minha prisão. Tinha uns 10 ou 12 metros de altura e era construído de maneira idêntica à das paredes laterais. Em um de seus painéis, uma figura bastante singular absorveu-me toda a atenção. Era a pintura do templo, tal como é comumente representado, salvo por, em lugar de uma foice, segurar ele aquilo que, a uma olhada casual, supus ser o desenho de um enorme pêndulo, como os que vemos nos relógios antigos. Contudo, havia algo na aparência daquela máquina que me levou a olhá-la mais atentamente. Enquanto a contemplava lá em cima, pois se achava bem por cima de mim, pareceu-me que havia se mover. Um instante depois, vi isso confirmado. Seu balanço era curto e sem dúvida vagaroso. Contemplei-o por alguns minutos, mais maravilhado que amedrontado. Enfim, cansado de observar-lhe o monótono movimento, voltei os olhos para os outros objetos que havia na cela. Leve ruído atraiu minha atenção e, olhando para o chão, vi vários ratos enormes atravessando-o. Haviam saído do poço que se achava bem à vista, à minha direita. No momento mesmo em que os observava, subiram aos bandos apressadamente com olhos vorazes, atraídos pelo cheiro de carne. Por isso, era preciso muito esforço e atenção para afugentá-los. Talvez houvesse decorrido meia hora ou mesmo uma hora. Eu só podia medir o tempo imperfeitamente. Quando ergui de novo os olhos para cima. O que vinha então confundiu-me e espantou-me. O balanço do pêndulo tinha aumentado de quase 1 metro em extensão. Como consequência natural, sua velocidade era também muito maior. Mas o que mais me perturbou foi a ideia de que ele havia imperceptivelmente descido. Observava agora, e com que horror é desnecessário dizê-lo, que sua extremidade inferior era formada por um crescente de aço cintilante com cerca de 30 centímetros de comprimento, de ponta a ponta. Essas pontas voltavam-se para cima, e o gume de baixo era evidentemente tão afiado quanto o de uma navalha. Também, como uma navalha, parecia pesado e maciço, estendendo-se para cima, a começar do gume, numa sólida e larga estrutura. Estava ligado a uma pesada haste de bronze e o conjunto assoviava ao balançar-se no ar. Não mais pude duvidar da sorte para mim preparada pela habilidade monacal em torturas. Minha descoberta do poço tornara-se conhecida dos agentes da Inquisição. O poço cujos horrores tinham sido destinados a um rebelde tão audacioso como eu. O poço, tipicamente infernal e considerado, segundo os boatos, o ápice de todos os seus castigos. Pelo mais fortuito dos incidentes, tinha eu evitado a queda dentro dele e sabia que a surpresa ou a armadilha da tortura constituíam parte importante de todo o grotesco daquelas mortes em masmorra. Não tendo caído, deixava de fazer parte do plano demoníaco atirar-me no abismo e dessa forma, não havendo alternativa,
Execução diferente, mais benigna, me aguardava. Mais benigna. Quase sorri em minha agonia ao pensar no uso de tal termo. De que adianta falar das longas horas de horror mais que mortal durante as quais contei as precipitadas oscilações de lâmina, centímetro por centímetro, linha a linha, com uma descida somente apreciável a intervalos que pareciam séculos. Para baixo, cada vez mais para baixo ela descia. Dias se passaram. Pode ser que se tenham passado muitos dias, até que ela se balançasse tão perto de mim que me abanava com seu sopro ácrido. O odor da lâmina afiada entrava-me pelas narinas. Rezei. Fatiguei os céus com minhas preces, rogando que descesse mais rápida. Em louco frenesi, lutei por erguer-me ao encontro do balanço da terrível cimitarra. Mas depois, acalmei-me de repente e fiquei a sorrir para aquela morte cintilante, como uma criança diante de um brinquedo raro. Seguiu-se outro intervalo de completa insensibilidade. Foi curto, pois voltando à vida, notei não ter havido descida perceptível no pêndulo. Mas pode ter sido longo, já que eu sabia haver demônios que tomavam nota de meu desmaio e que podiam, à vontade, ter detido a oscilação. Ao recobrar os sentidos, senti-me também muito doente e fraco. Quanto nem seria possível exprimi-lo, como em consequência de longa inanição. Mesmo em meio às agonias daquele período, a natureza humana ansiava por alimento. Com penoso esforço, estendi o braço esquerdo mais longe que os laços permitiram e apoderei-me dos poucos restos que os ratos me haviam deixado. Ao introduzir um pedaço de alimento entre os lábios, atravessou meu espírito uma imprecisa alegria de esperança. Todavia, que tinha eu a ver com esperança? Era, como disse, uma ideia imprecisa, dessas que muitos têm e que nunca se completam. Senti que era de alegria, de esperança, mas também senti que perecera ao formar-se. Em vão lutei para aperfeiçoá-la, para reconquistá-la. O prolongado sofrimento tinha quase aniquilado todas as minhas faculdades comuns de pensamento. Eu era um imbecil, um idiota. A oscilação do pêndulo fazia-se em ângulos retos ao meu comprimento. Vi que o crescente estava disposto para cruzar a zona do coração. Desgastaria a sarja de minha roupa, voltaria e repetiria suas operações, de novo e ainda de novo. Não obstante o balanço terrivelmente largo, de 9 ou 10 metros, e o vigor sibilante da descida, suficiente para cortar até mesmo aquelas paredes de ferro, o corte de minha roupa seria tudo quanto, durante alguns minutos, ele conseguiria. Diante desse pensamento, fiz uma pausa. Não ousava ir além dessa reflexão. Demorei-me nela com pertinácia de atenção, como se, assim pausando, pudesse deter ali a descida da lâmina. Obriguei-me a meditar sobre o som a ser produzido pelo crescente ao passar através de minha roupa, sobre a característica e arrepiante sensação que a fricção do dano produz nos nervos. Meditei sobre todas essas frivolidades até me rilharem os dentes. Mais baixo, cada vez mais baixo, ele descia com firmeza. Sentia um frenético prazer em contrastar sua velocidade vertical com a velocidade lateral. Para a direita, para a esquerda, para lá e para cá, com um guincho de espírito danado. Rumo a meu coração com o passo furtivo do tigre. Alternadamente eu ria e urrava, conforme uma ou outra ideia se fizesse predominante. Para baixo, segura e inexoravelmente para baixo. Oscilava a menos de 10 centímetros do meu peito. Eu lutava violenta e furiosamente para libertar meu braço esquerdo, que só estava livre do cotovelo até a mão. Podia apenas, com grande esforço,
levar a mão à boca, desde que o prato que estava a meu lado e não mais. Se tivesse podido quebrar os liames acima do cotovelo, teria segurado e tentado deter o pêndulo. Seria o mesmo que tentar deter uma avalanche. Para baixo, fatal e incessantemente para baixo. Eu arfava, debatia-me a cada oscilação. Encolhia-me convulsivamente a cada balanço. Meus olhos acompanhavam os vai-vens, para cima e para baixo, com a avidez do mais insensato desespero. Fechavam-se num espasmo no momento de descida. Embora a morte tivesse sido um alívio, oh, quão inefável! Entretanto, todos os meus nervos tremiam ao pensar quão mínima descaída da máquina bastaria para precipitar aquele machado agudo e cintilante sobre meu peito. Era a esperança que fazia tremerem os meus nervos, que fazia meu corpo sentir calafrios. Era a esperança que triunfa sobre o suplício, que sussurra aos ouvidos dos condenados à morte, até mesmo nos calabouços da Inquisição. Vi que umas 10 ou 12 oscilações poriam a lâmina em contato com minhas roupas, e a essa observação veio-me de súbito ao espírito toda a aguda e condensada calma do desespero. Pela primeira vez em muitas horas, ou talvez em muitos dias, pensei. Ocorreu-me então que a correia ou louro que me envolvia era inteiriça. Não estava amarrada por cordas separadas. O primeiro golpe do crescente navalhante, através de qualquer porção da correia, a cortaria de modo tal que eu poderia arrancá-la de mim com a mão esquerda. Mas que terrível seria nesse caso a proximidade da lâmina! Quão mortal seria o resultado do mais leve movimento! Seria crível, além disso, que os esbirros do inquisidor não tivessem previsto e prevenido essa possibilidade? Seria provável que a correia cruzasse meu peito no percurso do pêndulo? Receando ver frustrada minha fraca e, ao que parecia, última esperança, elevei a cabeça o bastante para conseguir ver distintamente o meu peito. O louro cingia apertadamente meus membros e meu corpo, em todas as direções, exceto no caminho do crescente assassino. Mal deixara cair a cabeça de novo em sua posição primitiva, cintilou em meu espírito algo que não saberia melhor definir, senão como a metade informe daquela ideia de libertação a que já aludi antes, e da qual apenas uma metade flutuava, indeterminada, em meu cérebro quando levei a comida aos lábios abrasados. A ideia inteira fazia-se agora presente, fraca, apenas razoável, apenas definida, mas mesmo assim inteira. Pus-me de imediato a tentar executá-la com a nervosa energia do desespero. Durante muitas horas, a vizinhança imediata da baixa armação de madeira, sobre a qual eu jazia, estivera literalmente fervilhando de ratos. Eram ferozes, audaciosos, vorazes. Seus olhos vermelhos chispavam sobre mim, como se esperassem apenas minha imobilidade para fazerem de mim sua presa. A que espécie de alimento, pensei eu, eles estão acostumados no poço? A despeito de todos os meus esforços para impedi-los, tinham devorado tudo, exceto um restinho do conteúdo do prato. Eu havia contraído o hábito de agitar a mão no movimento de vai-vem ou de balança em torno do prato, mas a uniformidade inconsciente do movimento acabou por privá-lo de seu efeito. Em sua voracidade, a bicharia frequentemente ferrava as agudas presas em meus dedos. Com as migalhas de carne gordurosa e temperada que ainda restavam, esfreguei toda a correia, até onde podia alcançar. Depois, erguendo a mão do chão, permaneci imóvel, sem respirar. A princípio, os vorazes animais ficaram espantados e terrificados com a mudança, com a cessação do movimento. Recuaram alarmados. Muitos procuraram o poço. Mas isso foi só por um momento.
Eu não contara em vão com sua voracidade. Observando que eu permanecia imóvel, um ou dois dos mais audazes pularam sobre o cavalete e farejaram o louro. Isso pareceu ser o sinal para uma corrida geral. Do poço precipitaram-se tropas frescas. Agarraram-se à madeira, correram sobre ela e saltaram às centenas por cima do meu corpo. Não os perturbou em nada o movimento cronométrico do pêndulo. Evitando-lhe os golpes, ocuparam-se com a correia besuntada de gordura. Apertavam-se uns aos outros, formigavam sobre mim em pilhas crescentes, sempre crescentes. Torciam-se sobre minhas gargantas. Seus lábios frios procuravam os meus. Eu estava semi-sufocado pelo peso dessa multidão. Um nojo, para o qual o mundo ainda não inventou nome, arfava-me o peito e me enregelava o coração com pesada viscosidade. Mais um minuto, porém, e senti que a luta estaria terminada. Percebi com clareza o afrouxamento da correia. Sabia que em mais de um lugar ela já devia estar cortada. Com resolução sobre-humana, permaneci imóvel. Nem errara em meus cálculos, nem havia suportado tudo aquilo em vão. Afinal, senti que estava livre. O louro pendia em tiras do meu corpo, mas o movimento do pêndulo já me comprimia o peito. Dividira a sarja de minha roupa, cortara a camisa por baixo dela. Mais 2 vezes oscilou ele e uma aguda sensação de dor atravessou-me cada um dos nervos. Chegara, porém, o momento de escapar. A um gesto de mão, meus libertadores fugiram em tumulto. Com um movimento firme, prudente, oblíquo e lento de encolhimento, deslizei para fora dos laços da correia e do alcance da cimitarra. Naquele momento, ao menos, eu estava livre. Livre! E nas garras da Inquisição. Mal descera de meu leito de horrores para o chão de pedra da prisão, quando o movimento da máquina infernal cessou. E vi-o ser arrastado por alguma força invisível através do teto. Essa foi uma lição que meu coração desesperado aprendeu de cor. Cada movimento meu era indubitavelmente vigiado. Livre! Eu escapara de morrer numa forma de agonia, mas apenas para ser entregue a qualquer outra forma pior do que a morte. Com tal pensamento, girei os olhos nervosamente em volta sobre as barreiras de aço que me circundavam. Era óbvio que qualquer coisa de incomum, certa mudança que a princípio não pude perceber distintamente, tinha ocorrido no aposento. Durante vários minutos de sonhadora e trêmula abstração, perdi-me em vãs e desconexas conjecturas. Nesse período, dei-me conta pela primeira vez da origem da luz sulfurosa que iluminava a cela. Vinha de uma fenda de cerca de 1,5 centímetros de largura que se estendia ao redor de toda a prisão, na base das paredes, que assim pareciam, e o eram de fato, inteiramente afastada do solo. Tentei, sem dúvida inutilmente, olhar por essa abertura. Ao erguer-me da tentativa, o mistério do aposento logo se impôs à minha compreensão. Observei que, embora os contornos das figuras nas paredes fossem suficientemente distintos, suas cores pareciam manchadas e indefinidas. Essas cores tinham agora adquirido, e o estavam adquirindo, um brilho assustador e muito intenso, que dava às espectrais e diabólicas imagens um aspecto capaz de fazer tremerem nervos até mais firmes que os meus. Olhos de demônio, de vivacidade selvagem e sinistra, contemplavam-me, vindo de 1000 direções onde antes nenhum fora visível, e eles cintilavam com o lívido clarão de um fogo que eu não podia forçar a imaginação a considerar irreal. Irreal. Até ao respirar vinham-me às narinas o bafo do vapor de ferro aquecido. Um odor sufocante derramava-se pela prisão.
Um brilho mais profundo se fixava a cada momento nos olhos que contemplavam minhas agonias. Uma coloração carmesim mais rica difundia-se sobre as horrendas pinturas de sangue. Ofeguei. Esforcei-me para respirar. Não podia haver dúvidas quanto aos desígnios de meus atormentadores. Oh, os mais inflexíveis, os mais demoníacos dos homens! Fugi do metal incandescente para o centro da cela. Ante o pensamento da destruição ígnea que me ameaçava, a ideia do frescor do poço caiu sobre minha alma como um bálsamo. Corri para suas bordas mortais. Lancei para o fundo um olhar tenso. O brilho do teto inflamado iluminava-lhe os mais recônditos recessos. Contudo, por um momento desordenado, o espírito recusou-se a compreender a significação do que eu via. Por fim, impôs-se, abrindo caminho até minha alma, e gravou-se a fogo em minha mente trêmula. Oh, uma voz para falar! Oh, horror! Oh, qualquer horror menos esse! Com um berro, fugi da margem e enterrei a face nas mãos, chorando amargamente. O calor aumentava com rapidez, e ainda uma vez olhei para cima, a tremer como num acesso de febre. Segunda alteração tinha se verificado na cela, e agora a mudança era evidentemente na forma. Como antes, foi em vão que tentei, a princípio, perceber ou compreender o que estava ocorrendo. Mas não me foi dado permanecer em dúvida por muito tempo. A vingança inquisitorial fora apressada por minha dupla fuga, e não havia mais possibilidade de negaciar o rei dos terrores. O quarto fora quadrado. Notei que 2 de seus ângulos de ferro eram agora agudos e 2 consequentemente obtusos. A terrível diferença aumentava velozmente com um ruído lamentoso e surdo. Em um instante, o aposento trocara sua forma pela de um losango. Mas a alteração não parou aí, nem desejava ou esperava que eu parasse. Eu poderia ter aplicado as paredes rubras a meu peito com um vestuário de eterna paz. A morte, disse eu, qualquer morte, mas não a do poço. Louco, não devia ter sabido que o objetivo dos ferros ardentes era impelir-me para dentro do poço? Poderia eu resistir a seu fulgor? Ou mesmo que sim, poderia suportar sua pressão? E então, mais e mais se achatou o losango com uma rapidez que não deixava tempo para refletir. Seu centro e, é claro, sua maior largura ficaram mesmo sobre o abismo escancarado. Fugi, mas fechando-se, as paredes impeliam-me irresistivelmente para diante. Afinal, de meu corpo queimado e torcido, separavam-me não mais que 2 centímetros de solo firme do soalho da prisão. Não lutei mais. A agonia de minha alma, porém, exalou-se num grito alto, longo e decisivo de desespero. Senti que oscilava sobre a borda. Desviei os olhos. Houve um ruído discordante de vozes humanas. Depois, um estrondoso toque, como de muitas trombetas, e um rugido áspero, como de 1000 trovões. Precipitadamente, recuaram as paredes abrasadas. Um braço estendido agarrou o meu quando, desfalecido, eu caía no abismo. Era o do general Lassalle. O exército francês entrara em Toledo. A Inquisição caíra nas mãos de seus inimigos.